no momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Deus vivo, o Deus Altíssimo, esteja sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Que esta semana comece de forma vencedor. Você seja vencedora, você seja vencedor nas suas lutas, nas suas tribulações, nas suas vicissitudes, nas suas escolhas sejam certas, por conta do Espírito de Deus, o Espírito do Deus Altíssimo. Aliás, foi para isso que o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo, para que ele, Jesus, se fizesse presente em espírito dentro de nós, 24 horas por dia, 365 dias no ano e pelo resto da vida, para que pudesse nos guiar, para que pudesse nos orientar, nos dirigir, nos fortalecer. O Espírito Santo faz isso, minha amiga. É como Jesus com os discípulos. Só que nós somos mais privilegiados do que os discípulos naquela altura, porque eles viam Jesus, eles tocavam em Jesus, eles comiam com Jesus. Era muito mais fácil crer em Jesus, porque eles viam o Senhor Jesus. Mas nós não o vemos. Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E esta é a situação sua e minha, nossa, porque nós não vimos Jesus. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, nos dá convicção da sua presença em nossas vidas. Eu estou falando com você nesse momento, e enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que o Espírito Santo está confirmando isso dentro de você, porque ele está confirmando isso dentro de mim. Então, amiga e amigo, qualquer que seja o seu problema, o seu dilema, a sua situação, seja a situação econômica, de saúde, familiar, sentimental, qualquer que seja a sua situação, quando se é possuído pelo Espírito de Deus, então a gente sabe, a gente tem certeza, convicção de que Ele vai nos apoiar, vai nos dar segurança, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ainda que nós não o sintamos, mesmo assim, nós cremos. E ainda que você não cresça, isso é difícil, porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, é impossível ela não crer. Quem não tem o Espírito Santo pode até não crer, mas quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica, confirma no nosso espírito. Então, nós temos certeza que ele fala, que ele estimula, que ele coloca a gente para cima, ele coloca a gente para frente, ele nos apoia na nossa vida de justiça. Quando nós
tomamos a decisão justa, então Ele nos apoia. Só não nos apoia quando nós tomamos decisão injusta. Que Deus te abençoe, minha amiga e meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de dízimos, o que são os dízimos? São os primeiros frutos, as primícias da nossa renda. As primícias da nossa renda. Então, antigamente o povo colhia os seus frutos e os primeiros 10% dos frutos eram trazidos para o altar de Deus. Eram entregues ao sacerdote, porque pertenciam a Deus. Os dízimos representam que o seu primeiro, o seu melhor é de Deus. O seu melhor é de Deus. Você sabia que em Israel os primogênitos é o primeiro filho homem. O primeiro filho homem da família, do casal, era dedicado ao Senhor. Mas não só o primeiro filho homem. A primeira cria, macho, pertencia a Deus. Eles pegavam a primeira cria do animal e traziam para o altar. O que significava isso? Significava que tudo o que a pessoa recebia, ele tinha consciência que vinha do Altíssimo. Então, quando ele honrava o Senhor com os dízimos, ele estava honrando o Senhor com as primícias do que ele tinha conquistado. Ele estava considerando o seguinte: o meu casamento é uma bênção de Deus. Ela foi Deus que me deu. Ele foi Deus que me deu. O meu filho, meu primeiro filho, homem, foi Deus que me deu. A minha colheita foi Deus que me deu. Tudo havia sido dado pela mão de Deus. Então, eu vou pegar a primeira parte, que são os dízimos, e vou levá-los ao sacerdote, honrando ao meu Deus, considerando-o como Senhor da minha vida. O meu Senhor, meu Deus, o meu Senhor. É isso que quer dizer. Quando você traz os dízimos, não é dinheiro que Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa de dinheiro. Deus manipula ouro, dinheiro, ofertas? Não. Mas tudo aquilo representa, simboliza algo que está dentro de você. Quer dizer, a sua alma, o seu ser, a sua fidelidade, a sua lealdade, ou não, ou a sua infidelidade, ou a sua deslealdade. Depende de você, do que você apresenta para Ele. Então, os dízimos simbolizam que Deus é primeiro na nossa vida, está acima de tudo na nossa vida. Acima da mulher, acima do marido, acima dos filhos, dos pais, acima da própria vida. Porque essa é a posição divina. Deus está acima de tudo. Não há nada, absolutamente nada acima dele. Ele está acima de tudo. Não tem nada que esteja acima dele. Por isso ele é chamado Senhor. Quer dizer, Senhor absoluto, soberano. Só Ele é Senhor. Ele é único. E Ele exige essa posição na nossa vida. Ele exige que nós estejamos sob a sua sombra, o seu senhorio. E esse é o problema
da humanidade. As pessoas são idólatras. Elas adoram A, B, C, D, os santos, os deuses desse mundo. E Deus, o único e verdadeiro Deus, que está acima de tudo, é deixado de lado. Então, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, no fundo, essa pessoa se entrega para Ele para viver de acordo com as suas palavras, dos seus pensamentos. Praticar aquilo que Ele ensina, a sua lei, a sua palavra. Jesus é a palavra. Quem obedece Jesus, obedece a palavra dEle. Então, Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro em tudo, mas nem sempre é o primeiro na vida das pessoas. Nem sempre é o primeiro na vida dos religiosos. Infelizmente. E por isso, as pessoas creem em Deus por esse mundo afora, mas vivem uma vida desgraçada, cada vez pior. E por isso existe essa Babilônia. Cada um tem um Deus, cada um faz o Deus de acordo com a sua vontade. Mas a felicidade não acontece. Sempre inferno. A pessoa pode ter dinheiro, tem todo o dinheiro desse mundo, mas vive um inferno. Pode ter o que tiver, mas vive o inferno, porque o inferno não está do lado de fora, o inferno está dentro dela, quando ela não serve ao Senhor de todas as coisas. O pior não é isso, o pior é a eternidade, porque se não serve aqui neste mundo, como vai servi-lo no além? Impossível. Ou ele é o primeiro na sua vida, minha amiga e meu amigo, ou ele não faz parte de você. E sem essa de pensar que dando uma oferta, dando uma ajuda para a igreja, que você está agradando a Deus. Não, ele não está ligando para a oferta, ele quer a sua alma. Ele quer a sua alma. E a sua oferta representa o que você é para ele. Então você sabe quem você é diante de Deus. A gente não sabe, ninguém sabe do outro, mas a nossa oferta fala aquilo que nós somos para com Deus. A sua oferta fala por você. Quando Caim trouxe do sacrifício e ofereceu, Deus não aceitou. Por quê? Porque não era o melhor. Ele sabia que não era o melhor. E o pior, porque ele não havia dado o melhor, ele ficou com inveja do seu irmão que deu o melhor. Quando ele matou o irmão, por causa da inveja, ele o matou porque ele estava imbuído do espírito desse mundo, que as pessoas matam, roubam, desgraçam a vida dos outros para obterem benefícios. Caim matou o seu irmão porque estava com inveja. Mas, eu pergunto a você, pense comigo, se ele tivesse oferecido uma oferta agradável a Deus, ele teria inveja? Se ele teve inveja, foi porque a oferta dele não prestou. Essa é a realidade. Se você tem inveja de alguém, é porque você não tem feito o melhor. Você não tem dado o seu melhor. E porque você não deu o melhor, o outro que deu o melhor, você fica com inveja do outro. Esse é que é o problema. Se você faz o seu melhor,
Você não vai se preocupar se o outro deu o melhor ou não. Você cuida de si próprio, é ou não é? Eu faço o meu trabalho, eu dou o meu melhor para vocês. Eu procuro dar o melhor que Deus me tem dado para vocês. Se outro der o melhor que eu, graças a Deus, que Deus o abençoe. A ordem na igreja é que o bispo faça, por exemplo, o bispo, o pastor que estiver aqui tem que fazer melhor do que eu. Essa é a ordem. Ele tem que fazer melhor do que eu. E quando eu vier, eu vou fazer melhor, vou procurar fazer melhor do que ele. E sempre fazendo melhor para que você seja beneficiado. Então, se cada um estiver preocupado em dar o melhor, não vai haver inveja, não vai haver disputa. É ou não é? Então, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Mas Deus não fez nada. Deus não o puniu, porque a sua oferta não era agradável. Deus apenas não aceitou, não gostou. Mas ele tomou a atitude de matar o seu irmão. Aí não. Aí foi injustiça. Quando ele matou o seu irmão, Deus foi cobrar a vida do seu irmão. E disse-lhe: o sangue do teu irmão clama da terra. A alma do seu irmão está clamando por justiça. E por causa da sua oferta, por causa da oferta de Abel, ele foi considerado justo diante de Deus. Quando você faz uma oferta que agrada a Deus, você é justificado diante de Deus. Em outras palavras, você se torna merecedor das bênçãos de Deus. Então, o mérito, o seu mérito, é o que você oferece para Deus de melhor. O seu mérito. Se você dá o seu melhor para Deus, você pode ter certeza que você vai ser abençoado. E eu posso falar isso para você. Eu posso falar isso para você. Eu posso dar o meu testemunho. Porque a minha vida toda foi procurando dar o melhor para o meu Deus. Melhor. Mas haviam pessoas, colegas meus, parentes, que tinham melhor, que eram melhores do que eu. Mas, por uma razão ou por outra, Deus se agradou da minha oferta. E a igreja cresceu. E cresce. A sua vida não depende do governo, não depende do patrão, não depende do empregado, não depende de uma reforma. A sua vida depende do que você dá para Deus. Se você der o melhor para Ele, Ele vai te honrar. Porque Ele não vai ficar te devendo nada. Se você dá o melhor para Ele, você acha que Ele vai ficar te devendo? Você acha que Deus está me devendo porque eu dou o melhor para Ele? Não, claro. Entenderam? Isso é religião? Isso é religião? Não, isso é fé. É fé. Quando você dá para Deus o melhor, você está dizendo: meu Senhor, eu dependo de Ti, eu vivo nessa dependência. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu vivo nessa dependência. Então, eu estou falando isso para você pensar. Não importa se você é ou tem condições, não importa a sua condição social, a sua condição, a sua raça, não importa os seus talentos, não importa nada disso. Não importa quem você é, não importa se você é a pessoa mais insignificante, a menor pessoa deste mundo. Se você honra a Deus com o melhor, Ele se agradará de você e você será abençoado. Ele vai te honrar. O rei Davi disse: agrada-te ao Senhor
e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada. Agrade ao Senhor e Ele vai te satisfazer. Agora, se você não agradar, Ele não vai te punir, Ele não vai te castigar. Não, Ele não vai fazer nada. Ele só vai agir na sua vida no dia do julgamento. Enquanto esse dia não chegar, você vai ficar livre dele. Ele não vai fazer mal a você. Se você não for dizimista, ele não vai te punir. Se você não der oferta, ele não vai te punir. Ele não vai se agradar de você. Também não vai te abençoar. Você escolhe. A sua vida depende de você. Só de você. Depende da sua cabeça, da sua escolha. Amém, pessoal? Pense nisso. Medite nisso. Leve para a sua casa esse entendimento. Leia a Bíblia. Leia esse texto de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 37. Se você quiser, leia também o Antigo Testamento, quando Deus fala sobre Caim e Abel, o capítulo 4 de Gênesis. Você tem o direito de ler, meditar, pensar, avaliar, para você tomar atitude. Mas uma coisa você tem que saber: se ele não for o primeiro na sua vida, ele não faz parte da sua vida. Não interessa se você é membro da igreja há 40 anos. Se ele não é o primeiro na sua vida, você está sozinho, você está perdido. E você não vai ser feliz enquanto ele não for o primeiro com você. Amém, pessoal? Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Fui buscando os teus planos, que eu me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar tua vontade. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te servir acima de tudo que há. Eu não quero vaidade para chegar ao fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma
uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar tua vontade. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te servir acima de tudo que há. Acima de tudo que há. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Olá, Bispo Macedo, meu nome é José Bezerra. Eu estou aqui porque eu agradeço muito ao senhor pela literatura, mas principalmente o livro dos Passos de Jesus, que me orientou para mim me batizar, para mim ter um encontro com Deus. Tudo da igreja que eu aprendi foi com esse livro, foi a orientação do senhor. É isso que mudou a minha vida e me transformou. Não precisou de orientação mais de ninguém. Esse livro me trouxe até o encontro com Deus. É isso daí. Eu agradeço muito, muito obrigado. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas, que foram seladas, receberam o Espírito da fé que dá vida, o Espírito de Deus que dá a fé, que faz-nos dar coragem para tomar atitudes. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Alessandra, eu tenho 32 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Desejava ser feliz sentimentalmente e não conseguia. Eu sempre vivia frustrada. Quando eu gostava de alguém, a pessoa não gostava de mim. Quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava. E sempre com aquele vazio, com aquela frustração sentimental. E chegando na Igreja Universal, eu fui ouvindo a palavra, a cada reunião fui me limpando. Acabei me batizando. Me batizei nas águas, fiz um voto de seguir o Senhor Jesus ali. Ia para as reuniões, fazia tudo certinho, lia a palavra, jejuava, né? Só que como era muito nova, comecei
arrumei um serviço que não dava muito tempo de ir para a igreja e comecei a me envolver com novas amizades, né? Com o mundo. O mundo começou a brilhar para mim. Arrumei esse emprego que não dava muito tempo de ir para a igreja, não ia, né, com tanta frequência, e nisso já não estava lendo a Bíblia, já não estava jejuando, ia pouco nas reuniões, né, e fui cada vez me envolvendo mais com as coisas do mundo, né, as amizades, um passeio, aí isso foi me distanciando. Foi quando eu saí e me tornei uma outra pessoa, né? As vestes mudou, já me vestia diferente, né, já para chamar atenção, e beber, né, sempre queria beber, sempre estar com amigos, com homens, né, queria chamar atenção, queria preencher algo dentro de mim que nada estava preenchendo. No mundo, né, eu sempre quis ter uma pessoa do meu lado, sempre quis ter uma família, e até conseguia, até encontrava uma pessoa, né, um dos meus relacionamentos, eu estava com um rapaz e no namoro descobri traições dele, né, descobri que tinha filhos, coisas que não tinham me contado, então ali já foi uma desilusão para mim. Arrumei uma outra pessoa, um outro relacionamento, uma pessoa que aparentemente parecia que era tudo que eu sempre desejei. Conheci a minha família, eu conheci a família dele e de uma hora para outra eu descobri que ele tinha uma outra família, né? Já tinha uma outra mulher, a mulher estava grávida, então ali desmoronou para mim. Ali foi o meu fundo de poço. E nessa desilusão, eu já tive depressão, né? Um começo de depressão, fiquei desgostosa da vida, já não queria mais nada, mais ninguém, né? Pensava, meu Deus, eu nasci para sofrer mesmo, será que eu não vou dar certo com ninguém? E eu, numa dessas noites assim sozinha, eu lembrei de Deus, de quando eu estava, né? Aquele tempo que eu estava na igreja, que eu era feliz. Não sofria como estava sofrendo naquele momento, né? Até o próprio Deus falando comigo, né? Volta, aí aqui não é o seu lugar, né? Você não precisa estar sofrendo tanto assim. Foi quando eu liguei a programação também, vi um testemunho de uma pessoa que falava que tinha se afastado, mas que tinha voltado também. E ali eu decidi, eu não quero mais sofrer, eu não aceito mais sofrer. Depois que eu voltei, aí eu me lancei, comecei a buscar e tive meu encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo, aquele vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido e o que eu sempre almejei para minha vida, né, que eu sempre desejei, ter uma família, ter um homem, né, do meu lado que me fizesse feliz, hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho uma família, tenho uma filha, hoje eu sou completa. Além disso tudo, né, que eu sempre almejava, que era ter uma família, ter um casamento feliz, hoje eu tenho o maior bem, né, mais precioso, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho Deus dentro de mim, né, aquela alegria que eu sempre procurei, aquela necessidade de preencher um vazio dentro de mim, né, hoje eu não preciso procurar nada, porque eu tenho Deus dentro de mim. Tudo isso foi que eu tive a consciência, né, eu me conscientizei que eu precisava voltar, que eu precisava me lançar nos braços do Senhor Jesus, que eu precisava me entregar de corpo, alma e espírito. E foi nessa que eu voltei, graças a Deus. Hoje, tudo mudado, tudo transformado. Meu nome é Arisson, tenho 27 anos. Desde cedo eu tive o conhecimento da palavra, os meus pais me levavam na igreja. A partir daí, eu fui vendo que a palavra tinha o poder. Foi transformando os meus pais, transformando a minha família. E chegou um dado momento que eu me interessei pela palavra para conhecer mesmo. E eu cheguei numa fase em que eu já estava sabendo o que era certo e o que era errado. E conscientemente eu resolvi me batizar. E assim eu me batizei através da palavra. Eu criei. Então eu comecei a me entregar a essa fé. Vivendo dia após dia. E eu lutava, e eu usava a minha fé. E Deus ia me abençoando, mostrando o caminho que eu deveria andar. Mas chegou um dado momento da minha vida em que eu comecei a esfriar na fé. Eu comecei a olhar mais ao contrário da fé, dúvida. Eu comecei a questionar
Eu comecei a olhar mais para os prazeres que o mundo oferecia. Era provando bebidas, era curtindo novas pessoas, relacionamentos com pessoas, com mulheres. E eu comecei a ficar com uma e outra, e aquilo começou a chamar minha atenção. Até que eu definitivamente me afastei. Chegou um dado momento que eu conheci uma pessoa e idealizei uma família. Só que eu idealizei do meu jeito, desobedecendo, desenfreado. Eu já cheguei a trair ela. Eu tive uma filha com ela. E aparentemente eu poderia ser um pai que dava atenção. Mas eu vivi uma vida de solteiro, fora de casa. Aí eu me transformei numa pessoa que eu não era. Eu nem me conhecia mais. Eu tinha muito ódio, muito orgulho. Eu tinha tristeza. Aparentemente, na frente das pessoas, eu era feliz, sorria. Mas só Deus e eu sabia, dentro do quarto, o que vinha na minha mente. Foi quando, num desespero de tantos problemas, eu já tinha perdido tudo que eu tinha conquistado. Perdi tudo mesmo. Eu tentei o suicídio. Mas veio uma voz no meu íntimo, veio um sinal de vida ainda, que eu poderia mudar. Foi aí que eu fui recomeçar tudo de novo, voltei para casa dos meus pais e eu decidi mudar, decidi me transformar. Porque dentro de mim ainda tinha um desejo ainda de ter uma vida, de ser feliz. Depois que eu ouvi uma palavra, aquilo me fez tomar uma decisão, me fez tomar uma atitude para mudar. Então eu me libertei, eu tive um encontro com Deus, o meu ser foi renovado e através de uma palavra o Espírito Santo me selou. Eu lembro até hoje aquela noite em que eu saí tão feliz, tão cheio de paz e deu vontade de contaminar todo mundo com essa alegria. E graças a Deus hoje eu tenho vivido essa paz, essa alegria. Eu trabalho, eu tenho um novo relacionamento com uma mulher de Deus. Eu cuido da minha filha. E antes, quando eu precisava de festas, baladas, mulheres, curtição, sem nenhum limite, hoje foi preenchido pelo Espírito Santo, pela alegria que eu tenho. E hoje eu tenho uma família. Hoje eu não tenho mais mágoa de ninguém. Hoje, pelo contrário, eu tenho para dar e vender. Eu ajudo as pessoas que um dia, outrora, foi pior do que eu. Então hoje eu ajudo, eu resgato pessoas que um dia teve uma vida destruída. Então essa paz, essa alegria que hoje me preenche, também serve para ganhar outras pessoas, também para Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, como você tem visto, assistido, como você tem ouvido, todos os santos dias nós colocamos aqui testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela ação, o recebimento do Espírito Santo. Ora, se você não despertar para o recebimento do Espírito Santo, então é porque você realmente não tem interesse em sacrificar a sua vida pelo Senhor Jesus. E se você não tem esse interesse, então a gente não pode falar nada. O que eu vou falar? O que eu vou pregar? O que eu vou dizer para você? Dizer para você que Jesus te ama? Isso não vai resolver. Nada disso. Só vai resolver quando você tomar atitude. Quando você decidir, determinar, porque a sua cabeça é soberana, nossa cabeça é soberana, a nossa vontade é soberana. Então, quando a gente quer uma coisa, não tem quem possa impedir que a gente queira. A gente até, às vezes, nem realiza, mas que a gente tem o desejo, quer aquilo. Então, eu tenho ouvido falar que querer é poder. De certa forma, é verdade. Para você receber o Espírito Santo, você tem que querer. E quando a pessoa quer, ela investe toda a sua vida. Ela pensa
ela medita, ela fica raciocinando, ela vive aquele pensamento do recebimento do Espírito Santo o dia inteiro, para que ela então venha receber o Espírito Santo. É preciso realmente a pessoa fazer a sua parte, dar o seu esforço para que isso aconteça. Então, esses testemunhos são magníficos, maravilhosos. Nós vamos continuar com esses testemunhos indefinidamente. Amanhã teremos outros testemunhos. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nessa emissora. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Para o sol, quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são. Assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar aqueles que com fé o buscam. La 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 O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.